porque hoje nós trouxemos a reumatologista Joelma Noronha, que vai conversar com a gente sobre algumas doenças que, de uma certa forma, são doenças que atingem as pessoas, e é claro que a gente faz questão de falar para você. Doenças reumáticas mais comuns que, de uma certa forma, atingem muitas pessoas. E aí a gente fica naquela dúvida, será que só atinge pessoas que vão chegando a mais idades ou não? Quais são as doenças mais comuns e o que devemos ter de cuidado quando o assunto é essa especialidade? E é por isso que nós vamos falar com ela agora, porque nós tivemos uma telespectadora, um telespectador, que se queixou várias vezes de dores. E muitas vezes você não sabe, né? Quem procurar? Vou procurar qual profissional? E é por isso que a gente trouxe a Joelma aqui para o nosso programa, para a gente falar sobre esse assunto. E é com ela que nós vamos falar agora, tá bom? Doenças reumáticas. Será que elas acometem somente pessoas que têm mais idade ou não? Essa dúvida a gente vai tirar agora. É para isso que nós trouxemos ela, para ela conversar com a gente aqui no nosso programa. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Doutora, a gente sabe que tem muita gente sofrendo com dores. E nestes últimos tempos, eu acredito que a doutora tenha sido bastante procurada com tantas dores, né? O chikungunya é um dos malvados de tantas dores. Mas quando a gente fala nessas doenças reumáticas, o que a gente pode falar? O que a gente pode já abrir o programa e alertando as pessoas sobre as doenças mais comuns e os cuidados que elas devem ter? Tem idade para esse lado? Essa é uma pergunta bem pertinente, é uma dúvida muito comum. As pessoas às vezes pensam que o reumatologista só é para o paciente mais idoso, né? Na verdade, existem doenças reumáticas que podem acometer até na infância, né? Principalmente as relacionadas a autoanticorpos, que são as imunomediadas, as doenças autoimunes, podem acometer até na infância. Existem doenças reumáticas mais relacionadas à fase de adulto jovem, principalmente mulheres, são mais acometidas, que também são as imunomediadas. Uma das mais conhecidas é o lúpus, né, que pode, além de causar um quadro articular, muscular de dor, também pode ter muitas lesões cutâneas e até alterações renais. E existem as doenças reumáticas mais osteodegenerativas, que são as mais comuns, né? Que podem acometer aquele paciente mais idoso, que é a osteoartrose, a osteoporose. Em especial, nesse ano, realmente nós fomos acometidos de uma grande epidemia de chikungunya, que é uma doença reumática meio que não respeita idade, né? Muito associado a essa infecção viral e desencadeia o quadro de poliartrite, né? Um quadro muito intenso de poliartrite inflamatória que pode resolver, na maioria dos casos, em poucos dias, ou pode ficar mais crônica e o paciente cursar com dor crônica, com até mais de 3 a 6 meses de sintomas. Doutora, a senhora abriu, assim, com muitas informações valiosíssimas para o telespectador que está assistindo o nosso programa. Nós sabemos que quem está assistindo nosso programa agora, a maioria são mulheres. E a gente fica extremamente feliz quando a gente pode chegar nesse público da forma como a senhora chegou, levando uma informação tão clara. Porque quando a gente fala de doenças reumáticas, é impressionante. Eu não sei se isso acontece no seu consultório, mas geralmente as pessoas dizem, tá ficando velha, é doença de pessoas da terceira idade. E a doutora acabou abrindo um leque de muitas informações que muitas vezes você não leva em consideração. Ela falou da infância, falou da fase, né, ainda da criança, falou que atinge mais mulheres e tem outras doenças, como por exemplo o lúpus, que atinge principalmente mulheres jovens, né? O lúpus é uma doença, é a principal das doenças imunomediadas, atinge principalmente mulheres jovens, né? Ao contrário de osteoporose, osteoartrose, que são doenças que acometem mais a mulher na pós-menopausa, né? Então, assim, a abrangência da reumatologia pega mulher, geralmente são pacientes mais do sexo feminino, mais pessoas jovens, pessoas que têm mais idade, principalmente os casos mais prevalentes na pós-menopausa.
Mas é bom lembrar, principalmente nesse mês de novembro, que está mais dedicado à saúde do homem, que o homem também pode ser acometido de doenças reumáticas, em especial a artrite por gota. 95% dos casos acontecem em homens, no gênero masculino, né? A espondilite anquilosante, que é uma doença imune mediada, também acomete mais o gênero masculino. Então, assim, pelo fato do homem ter uma musculatura até mais forte, esses quadros de doenças osteodegenerativas, quando acontecem no homem, numa idade mais tardia, lá depois dos 65, 70 anos, às vezes eles procuram menos, né? As mulheres, principalmente ali na fase perimenopausa ou até um pouco antes, já devem fazer as primeiras consultas com o reumatologista para fazer esse trabalho de prevenção, porque é uma época em que vai começar a perder invariavelmente mais massa muscular e massa óssea. Com todo mundo acontece isso. Então, esse tratamento que a gente enfatiza hoje em dia é que deve ser feito antes do envelhecimento. Não é só aquela coisa, reumatologista associa muito reumatismo, é coisa de idoso. Não. A reumatologia abrange várias doenças, várias patologias. Ficou meio na mente popular que reumatismo é coisa de idoso. Mas o que a gente preconiza, o que a gente recomenda e orienta é que as pessoas procurem bem antes de chegar na fase do idoso, né? Após os 60 anos. Doutora, nesse exato momento a gente está trazendo um alerta de prevenção. Porque quando você fala das doenças que, de uma certa forma, acometem na infância, né, na adolescência, na fase mais adulta das nossas jovens, dos nossos jovens, a questão da gota, quantos homens reclamam de dores? Vem uma outra questão. Se você se previne ou se você se cuida e se você vai logo procurando um especialista, a tendência também é que você chegue numa terceira idade com mais saúde. Essas dores, elas vão ser bem menos. E o que é melhor, você vai ter mais qualidade de vida, mais qualidade de saúde. E isso é importante a gente ressaltar. É isso que a doutora está falando aqui. Ainda falando das dores que os homens acabam sentindo, já que estamos nesse mês de novembro, doutora, o que vale chamar a atenção são os sintomas, né? Por exemplo, a senhora falou de gota, vamos falar relacionado aos homens, e eu gostaria que a senhora falasse sobre os sintomas e o que eles podem trazer para agravar, não só na questão da dor, mas de levar até a óbito, né? A gota é uma doença bem típica, né, do gênero masculino. E ela começa acometendo com quadros agudos de artrite, geralmente em pés, né? Geralmente no dedo do pé. E a pessoa meio que se automedica, é meio que até cultural, né? Ah, senti dor, senti que inflamou, vai lá e se automedica. Mas um grande exemplo é a gota, essa patologia, porque ela pode cronificar, geralmente cronifica. Então, se a pessoa não começa a procurar para fazer o tratamento nas primeiras crises, porque existe tratamento e o tratamento visa que a pessoa não tenha outras crises. Então, se a pessoa procura logo fazer o tratamento nas primeiras crises, vai evitar que ela entre nessa fase crônica, em que ela já vai ter perda de cartilagem, perda de densidade óssea, o déficit articular e a perda da funcionalidade da articulação. Então, o que a gente vê normalmente, é comum, infelizmente, né? A gente vê no consultório, é que às vezes a pessoa se automedica, tem uma crise, se automedica, tem outra mais na frente, se automedica, tem outra no outro ano, se automedica, e aí vai que a patologia fica crônica e às vezes quando vai procurar fazer esse tratamento que a gente queria que tivesse sido feito lá no começo, já tem déficit da articulação, já tem perda de funcionalidade, a articulação já não mexe bem, ou já tem dor crônica. Então, é isso que a gente tenta evitar. A reumatologia, nos últimos anos, é uma especialidade que antes não era tão bem conhecida, mas que agora já tem muita divulgação. Com a chikungunya ficou ainda mais, assim, divulgada, né? Mais popular, todo mundo já
procurou, antes era mais aquele paciente que era encaminhado, hoje o paciente já procura ter seu reumatologista e passando com frequência para fazer também esse trabalho de prevenção, tanto de perda de cartilagem articular, como de massa óssea e de massa muscular. Doutora, essa história do chikungunya também foi algo que chamou bastante atenção relacionado às pessoas que procuraram os profissionais da área da senhora. Por quê? Segundo informações, o chikungunya ele veio só como um alerta. Essa dor só existe porque existe um problema ali. Então, assim, quando a gente fala de prevenção e desses cuidados, de você procurar um profissional antes de se automedicar, é muito importante, porque a gente viu várias pessoas reclamando de dores. Jovens, pessoas até antes da terceira idade mesmo, adultos. E as pessoas dizem, e isso é o que nós vamos agora tirar essa dúvida, que quando você sente muita dor numa determinada articulação, é porque ali já existe um problema. Isso é real? Isso é verdade. A chikungunya, essa grande epidemia que a gente teve esse ano, né? Ali começou em março, abril, julho, agosto, já diminuíram os casos novos, agora a gente está vendo mais os casos que já estão crônicos. E o que a gente vê é que, na maioria dos casos, são aquelas pessoas que já tinham algum quadro de doença ou osteodegenerativa, né, que é a osteoartrite, ou doença muscular, que é muito comum a fibromialgia nesses pacientes. Então, pacientes que já tinham algum déficit ou de cartilagem ou dor muscular crônica, com a chikungunya desencadeou. Então, a gente tem visto muito isso. Então, a pessoa sai daquela fase mais aguda ali da chikungunya, mas ainda fica com algum quadro de dor que precisa ter um manejo, né? Um tratamento, não necessariamente com aqueles mesmos medicamentos que a gente estava fazendo na época da fase mais crítica da chikungunya, mas precisa ter algum manejo medicamentoso e também a parte física, né? Terapia física, com educador físico, com fisioterapeuta também entra nessa fase. Mas isso é verdade, a maioria dos pacientes que já tinham algum quadro de, principalmente doença osteodegenerativa, ficaram pior, né, com a chikungunya. Doutora, como a gente pode observar algumas dores articulares e algumas dores que não são comuns? O que elas podem trazer, na verdade, para a vida da pessoa que está assistindo o nosso programa, que não é só dor? Ela pode agravar para algo pior, né? Especialmente, é muito prevalente no consultório a fibromialgia, que ela causa, além de dor crônica, causa um quadro de fadiga crônica, de indisposição, às vezes distúrbio de sono, são aquelas pessoas que não dormem tão bem. Então, assim, a funcionalidade, cefaleia crônica, né? Então, a funcionalidade daquela pessoa durante o dia, geralmente são pessoas jovens que são acometidas de fibromialgia, geralmente mulheres jovens. Então, a funcionalidade dela, né, para trabalhar, para exercer sua profissão normalmente, fica muito comprometido, tá? Então, assim, além do quadro de dor articular, é muito comum a gente ouvir a queixa de fadiga crônica, principalmente em fibromialgia, tá? Agora, doenças não relacionadas só a músculo, né? Doenças imunomediadas, como o lúpus, às vezes o paciente pode nem ter um quadro de dor articular e ter um comprometimento mais do sistema nervoso central ou de rim, né? Evoluindo com insuficiência renal, que é um quadro mais grave da doença. Agora, a maioria dos pacientes, ele tem um quadro mais articular, né, que envolve dor articular e também dor muscular, que a gente chama de mialgia, e o quadro cutâneo. Então, esses quadros mais graves, que podem evoluir com óbito, que é o comprometimento de rim e de sistema nervoso central, é a minoria. Ok. Quais são os exames que podem ser feitos? Os exames laboratoriais e de imagem depende da patologia, né? Depende do que o paciente está apresentando.
Normalmente, a gente precisa, para essas doenças osteodegenerativas, como osteoartrite, osteoporose, precisa de raio-x simples, da articulação, precisa do exame de densitometria óssea, principalmente nessas que eu estou falando na pós-menopausa, para avaliar como é que está a massa óssea desses pacientes. Essas doenças que eu também citei no começo, as imunomediadas, né, o autoimune, que pode acometer até crianças, né, jovens, pessoas mais adultas, são geralmente exames de sangue, que são os exames imunológicos, que a gente tanto faz o diagnóstico como avalia o seguimento, né, avalia se como é que está a atividade da doença. É importante falar sobre exames, que esses exames, eles vão ter um valor positivo mediante a história clínica, o exame físico e quem está pedindo. Sim. Porque precisa muito daquela avaliação clínica que o médico está fazendo para ele pedir exame. Não existe... Os exames verdadeiramente necessários para aquela situação. Porque não existe aquela... nenhuma doença, mas especialmente essas doenças imunomediadas, que envolvem vários fatores inflamatórios, não existe um exame X para a doença X e que ela se correlacione 100%. Sim. Não existe essa associação 100%. Então, um exame ele pode estar positivo, né, como é o caso do FAM, que várias pessoas conhecem, que é um exame que pode estar positivo na paciente lúpica, no lúpus. O exame pode estar positivo e não ter necessariamente associação com doença. Então, o que eu falo para os pacientes, às vezes, que está lá durante a consulta, na história clínica, então o exame vai ser direcionado de acordo com as queixas, com os sinais clínicos, tá? Para que você não fique com aquele exame falso positivo, que isso aí é um problema também. É um problema. E procurar o especialista certo também para trazer o diagnóstico, porque isso é algo que muitas vezes as pessoas fazem e se era para ser feito dessa forma, não teria os especialistas relacionados a cada tipo de doença. Isso é que tem que ser lembrado e eu gostei muito da doutora ter enfatizado nessa questão e a gente faz as perguntas sobre os exames e é importante porque nesse exato momento vem a explicação e a informação que chega até você. E aí a gente também fala sobre os exercícios físicos. Nestes casos, qual a importância? Os exercícios físicos, eles entram como tratamento coadjuvante em quase todos, se eu não disser 100% das doenças reumáticas, né? Eles entram porque, obviamente, é bem lógico, né? Se eu estou querendo melhorar massa muscular, massa óssea, cartilagem, claro que o exercício, o tratamento além do medicamentoso, não medicamentoso, envolvendo exercício físico, principalmente de força muscular, flexibilidade, vai dar uma melhor funcionalidade a esse paciente. É justamente o que eu estou falando, né? O que eu quero, o que quem trata, né? O que o reumatologista quer é que o paciente, mesmo que ele não vai ter cura, né? Essa doença não tem cura. Doenças osteodegenerativas, como osteoartrose, como osteoporose, né? Ou doenças autoimunes, como lúpus, realmente não tem aquela fase de cura. Mas tem a fase de remissão, a fase de controle clínico, e quanto mais condicionado esse paciente tiver em relação à musculatura, à flexibilidade, até o treino aeróbico, cardiovascular, melhor qualidade de vida ele vai ter. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, de ter vindo ao nosso programa, de trazer todos estes esclarecimentos. A gente tem visto muito esse tipo de comportamento, de pessoas que têm reclamado muito de dores nos joelhos, né? De dores na coluna, né? E às vezes você pensa que é um problema de dor no joelho, de dor na coluna, e é importante que você procure um reumatologista, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes pensa que é problema de osso e não é problema de osso, né? A gente precisa verdadeiramente saber quais são os profissionais que a gente deve procurar. Por isso, faça um check-up. Vá em todos eles, faça um check-up para você chegar realmente ao diagnóstico. Não saia perguntando para os amigos e vizinhos, porque eles não vão resolver seu problema. Cada um tem o seu problema e tem que ser resolvido com o especialista certo, né, doutora? Exato. Eu quero agradecer pela sua presença. Queria que os nossos meninos colocassem o Instagram da doutora na telinha, mas a gente pode reforçar, né, doutora Gelma? A gente pode reforçar com o seu Instagram. Qual é o Instagram?
No meu Instagram, Joelma Noronha Reumato, sempre a gente está colocando vídeos, essas conversas que a gente tem sobre as doenças reumáticas. Sempre eu interajo com os pacientes, pode colocar lá sua dúvida, sua pergunta, que a gente sempre está interagindo. Joelma Noronha Reumato.